A ligação que mudou minha vida durou exatamente 43 segundos. 43 segundos para descobrir que seu corpo está sendo devorado por dentro. 43 segundos para entender que tudo que você planejou acabou de virar pó. Eu estava segurando uma xícara de café quando a doutora Carla falou as palavras: câncer de mama, estágio 2, agressivo. Minhas mãos tremeram tanto que o café derramou na mesa, formando uma poça marrom que se espalhava devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Eu não tinha 32 anos, solteira, sozinha, e agora com uma sentença de morte pairando sobre minha cabeça como um abutre, esperando o momento certo para atacar. Mas não foi o câncer que quase me matou. Foi o que veio depois. Porque quando você descobre que está doente, a primeira coisa que faz é ligar para sua família, para as pessoas que deveriam te segurar quando suas pernas não aguentam mais, para quem deveria dizer que vai ficar tudo bem, mesmo que seja mentira. Liguei para minha mãe primeiro. Minha voz saiu quebrada, as palavras tropeçando umas nas outras. Mãe, estou com câncer, preciso de cirurgia, quimioterapia. Não sei como vou pagar tudo isso. Do outro lado da linha, um silêncio tão pesado que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo descompassado. Quando ela finalmente falou, cada palavra foi uma facada. Fernanda, seu pai está com problemas no trabalho. A gente não tem como te ajudar agora. Você sempre foi independente. Vai dar um jeito. Vai dar um jeito, como se câncer fosse uma torneira pingando, como se eu pudesse consertar sozinha com fita isolante e boa vontade. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede do meu apartamento por horas. Aquela parede branca, vazia, sem quadros, sem memórias, sem nada. Exatamente como eu me sentia por dentro, vazia. Meu pai foi pior. Quando contei, ouvi a irritação na voz dele. Irritação, como se eu tivesse escolhido ficar doente para incomodá-lo. Fernanda, você sabe que estamos numa fase difícil aqui. Sua mãe quer fazer a cirurgia do nariz que vem adiando há anos. Não podemos parar nossas vidas por causa dos seus problemas. Problemas. Ele chamou meu câncer de problema, como se fosse uma conta atrasada, uma discussão de trânsito, um desentendimento qualquer. Meu irmão Roberto foi direto ao ponto. Mana, estou construindo minha casa. Cada centavo está indo para isso. Não posso te ajudar. Ponto final. Sem desculpas elaboradas, sem rodeios, apenas a verdade nua e crua de que tijolos importavam mais que minha vida. Mas foi minha irmã Patrícia quem finalmente quebrou algo dentro de mim que nunca mais se consertou da mesma forma. Ela tinha acabado de casar. Estava planejando lua de mel na Europa. Quando contei sobre o câncer, ela suspirou. Um suspiro longo, cansado, como se eu tivesse arruinado os planos dela. Fer, você entende que não posso me envolver em dramas familiares agora, né? Estou começando uma vida nova. Você sempre foi a forte da família. Vai superar isso sozinha. Dramas familiares. Ela resumiu meu câncer em 2 palavras. Dramas familiares. Desliguei e olhei para o celular na minha mão. Aquele aparelho que deveria me conectar às pessoas mais importantes da minha vida tinha acabado de me mostrar a verdade mais cruel que existe. Eu estava completamente sozinha. Não tinha marido, não tinha filhos. E agora descobria que não tinha família também. R$3.500 de salário. R$2.500 na conta. R$50 mil de tratamento pela frente. As contas não fechavam, nunca iam fechar. A matemática da minha sobrevivência era impossível. Naquela noite, deitada na cama, senti o medo transformar em outra coisa. Algo mais denso, mais negro, raiva. Uma raiva que queimava nas veias como ácido. Raiva de ter ajudado meu irmão a pagar a faculdade. Raiva de ter dado dinheiro para minha irmã alugar apartamento. Raiva de ter coberto as dívidas dos meus pais quando eles precisaram. Raiva de ter sido a filha boa, a irmã responsável.
A idiota que acreditou que família era sobre reciprocidade, sobre estar presente nos momentos difíceis, sobre amor incondicional. Que piada cruel e amarga. Chorei até não ter mais lágrimas, até minha garganta doer, até minha cabeça latejar. E então, no silêncio pesado das 3 da manhã, algo mudou. Não foi esperança. Esperança era fraca demais para o que eu estava sentindo. Era fúria pura transformada em determinação. Se eles não iam me salvar, eu ia salvar a mim mesma. E mais do que isso, eu ia provar que eles cometeram o maior erro das vidas deles quando me viraram as costas. Ia crescer tanto que eles teriam que olhar para cima para me ver. Ia me tornar tão forte que nunca mais precisaria de ninguém. Ia transformar essa dor no combustível mais poderoso que já existiu. Levantei da cama às 5 da manhã, liguei o computador. Comecei a pesquisar tratamentos alternativos, formas de financiamento, histórias de sobreviventes. E foi assim, numa dessas buscas desesperadas, que encontrei um grupo no Facebook, Empreendedoras que Vencem o Câncer. 1.300 mulheres que tinham passado pelo mesmo inferno que eu estava começando a atravessar. Mulheres que foram abandonadas, traídas, esquecidas e que transformaram a maior crise das suas vidas em oportunidades que nunca teriam encontrado de outra forma. Li história após história. Mulheres que criaram negócios durante a quimioterapia, que faturaram mais doentes do que saudáveis, que usaram o tempo de recuperação para construir impérios. Ana Beatriz, 42 anos, câncer de ovário, abandonada pelo marido. Hoje ganha 15 mil por mês como consultora online. Mariana, 35 anos, câncer de mama, família ausente. Hoje tem empresa com 20 funcionários faturando 120 mil mensais. Elas não eram diferentes de mim, só tinham descoberto algo antes. Que quando você não tem ninguém para depender, você descobre poderes que nem sabia que existia. Você vira a heroína da sua própria história. Você para de esperar resgate e vira a salvadora. Olhei para o espelho do banheiro. Meu rosto estava inchado de tanto chorar. Olheiras profundas, pele pálida, olhos vermelhos. Mas por trás daquele rosto destruído, eu via algo novo nascendo. Uma mulher que minha família ia conhecer em breve. Uma mulher que eles não iam reconhecer. Porque a Fernanda que eles abandonaram ia morrer naquele tratamento de câncer. E quem ia sair do outro lado seria alguém completamente diferente. Alguém que eles nunca imaginaram que eu pudesse me tornar. Se você já se sentiu abandonado pelas pessoas que deviam te amar, se já precisou de ajuda e só encontrou portas fechadas, inscreva-se agora. Porque o que vem a seguir vai te mostrar como transformar a dor mais profunda no poder mais absoluto que você já viu. E ativa o sininho, porque essa história está só começando. A parte boa ainda não chegou. A parte em que eles voltam. A parte em que eles precisam de mim. A parte em que eu preciso escolher entre vingança e libertação. Mas para entender essa escolha, você precisa conhecer o inferno que eu atravessei primeiro. E acredite, foi um inferno que forjou aço. A cirurgia estava marcada para daqui a 3 semanas. 3 semanas para encontrar 50 mil reais que eu não tinha. 3 semanas para aceitar que ninguém ia me salvar. 3 semanas para me transformar em alguém capaz de salvar a si mesma. Comecei a calcular tudo obsessivamente. Cada centavo, cada possibilidade, cada caminho. Vendi meu carro por 12 mil. Era tudo que eu tinha de valor material. Um Corsa 2008 que eu tinha comprado usado há 5 anos. 12 mil reais que evaporaram no primeiro orçamento médico. Cirurgia com o melhor cirurgião oncológico, 28 mil. Quimioterapia particular, 15 mil. Exames constantes, 4 mil. Medicamentos importados, 3 mil. Faltavam ainda 38 mil reais. E meu salário de 3.500.
Mal cobria minhas despesas básicas. Passei a próxima semana sem dormir direito. Não por causa do medo do câncer, por causa do terror de não conseguir o melhor tratamento, de ter que escolher a opção barata, de aumentar minhas chances de morrer simplesmente porque nasci pobre. A injustiça disso queimava mais que qualquer tumor. Eu tinha estudado, trabalhado honestamente por 8 anos, ajudado minha família financeiramente dezenas de vezes. E agora estava aqui, fazendo contas impossíveis, considerando empréstimos com juros abusivos, pensando em vender coisas que nem tinha mais para vender. A sensação de impotência era sufocante. Como se o mundo inteiro estivesse dizendo: sua vida não vale 50 mil reais. Foi numa dessas madrugadas de desespero silencioso que tudo mudou. Eu estava no grupo do Facebook, lendo pela 100ª vez as histórias daquelas mulheres, quando vi uma publicação nova. Era de uma mulher chamada Clarice, 51 anos, que tinha descoberto câncer de mama 3 anos antes. Ela escreveu algo que gravou na minha mente como ferro quente. Vocês sabem qual foi meu maior erro? Esperar estar curada para começar a viver de novo. Vocês sabem qual foi minha maior vitória? Entender que eu podia construir minha nova vida enquanto destruía o câncer. Não depois, durante. Eu li aquilo 5 vezes. 6, 7, até as palavras se reorganizarem na minha cabeça em algo que fazia sentido. Eu estava esperando sobreviver para começar a crescer. Mas e se eu pudesse fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Abri uma planilha no Excel, a mesma que usava para organizar as finanças dos clientes no escritório de contabilidade. Só que dessa vez era a minha vida que estava naquela planilha. Coloquei todos os meus gastos de um lado, todos os meus ativos do outro. O que eu tinha? Conhecimento profundo em finanças empresariais. 8 anos de experiência ajudando pequenos negócios. Uma rede de contatos com 200 empresários que conheciam o meu trabalho. Tempo livre durante o tratamento, já que ia precisar me afastar do emprego. O que eu não tinha: dinheiro, estrutura, clientes pagantes. Mas eu tinha algo que descobri ser mais valioso que tudo isso. Tinha motivação vinda do lugar mais profundo que existe: a necessidade de sobreviver. Comecei a desenhar um plano, consultoria financeira online para pequenos negócios. Eu ajudaria donos de padarias, salões de beleza, oficinas, restaurantes, todos aqueles negócios familiares que são a espinha dorsal da economia, mas que nunca têm acesso à consultoria profissional porque acham que é caro demais ou complicado demais. Meu diferencial seria duplo: preço acessível e capacidade de transformar linguagem técnica em linguagem humana. Eu faria diagnósticos gratuitos para demonstrar valor. Depois, cobraria R$ 1.200 por 3 meses de consultoria completa. Se conseguisse 20 clientes, teria 24 mil. 40 clientes, 48 mil. Suficiente para pagar o tratamento inteiro. Parecia impossível. Era impossível para a Fernanda antiga. Mas a Fernanda antiga tinha morrido no momento em que minha família me abandonou. Essa nova pessoa que estava nascendo não sabia ainda seus limites, porque nunca tinha sido testada de verdade. Toda a minha vida eu tinha sido cautelosa, responsável, segura, sempre escolhendo o caminho conhecido, o emprego fixo, o salário garantido, a vida previsível. E onde isso me levou? Para um apartamento vazio com câncer e zero apoio. Então talvez, apenas talvez, era hora de tentar algo completamente diferente. Algo arriscado, algo que a Fernanda antiga nunca teria coragem de fazer. Investi meus R$ 2.500 finais de uma forma que minha família teria chamado de loucura. R$ 800 num curso intensivo online de marketing digital para consultores. Aprendi em uma semana o que levaria meses em condições normais. Porque quando sua vida depende disso, você aprende rápido. R$ 400 numa identidade visual profissional. Logo, cartões digitais, templates para redes sociais. R$ 300 num site básico, mas funcional. R$ 200 em anúncios pagos iniciais. R$ 800 ficaram como reserva de emergência.
Cada centavo foi calculado, cada investimento foi estratégico. Eu estava jogando minha última ficha. Se isso não funcionasse, eu não tinha plano B. A primeira coisa que fiz foi mapear minha rede de contatos. 200 empresários que eu tinha ajudado ao longo de 8 anos no escritório. Alguns me conheciam bem, outros apenas superficialmente. Mas todos sabiam que eu entendia de números. Criei uma mensagem personalizada para cada um. Nada de spam genérico. Cada mensagem mencionava algo específico da empresa deles. Um problema que eu sabia que tinham. Uma oportunidade que tinham deixado passar. Ofereci algo que ninguém recusa: consultoria gratuita de diagnóstico financeiro. 1 hora da minha atenção total para mostrar exatamente onde estavam perdendo dinheiro sem saber. A resposta foi chocante. Em 2 dias, 15 empresários aceitaram. Em 1 semana, 37. Aparentemente, pequenos empresários brasileiros vivem num desespero silencioso. Sabem que algo está errado nas finanças. Sabem que poderiam ganhar mais, gastar menos, crescer melhor. Mas não sabem como. Não têm tempo para estudar. Não têm dinheiro para consultoria cara. E de repente aparece alguém oferecendo ajuda gratuita, alguém que eles já conhecem, alguém em quem já confiam. Claro que aceitaram. Eu teria feito o mesmo. Fiz cada diagnóstico como se minha vida dependesse dele, porque dependia. Passava 4 horas analisando cada empresa. Planilhas, fluxo de caixa, margem de lucro, custos ocultos, oportunidades desperdiçadas. E então apresentava tudo num relatório visual, simples, direto. Mostrava exatamente quanto dinheiro estavam perdendo, exatamente quanto poderiam ganhar, exatamente o que precisavam fazer. Não vendia nada nesses diagnósticos. Só entregava valor puro. Mas no final, oferecia: se quiser implementar tudo isso com meu acompanhamento, tenho um programa de 3 meses. 22 dos 37 aceitaram na hora. R$ 26.400 em contratos assinados. Em menos de 2 semanas. A cirurgia foi realizada com o melhor cirurgião oncológico da cidade. Tumor removido completamente. Margens limpas. Linfonodos comprometidos, mas operáveis. Prognóstico bom se fizesse quimioterapia agressiva. Acordei da anestesia e a primeira coisa que pensei não foi: será que vou sobreviver? Foi: preciso responder meus clientes. Porque agora eu tinha 42 pessoas dependendo do meu trabalho. 42 pequenos negócios que estavam reorganizando suas vidas financeiras baseados nas minhas orientações. E eu não ia decepcioná-los. Nem que isso me matasse. Ironicamente, essa responsabilidade nova estava me mantendo viva de uma forma que nenhum remédio conseguiria. Me recuperei em casa sozinha. Nenhum familiar veio me visitar. Nenhuma ligação perguntando como tinha sido a cirurgia. Nenhuma mensagem de apoio. Silêncio absoluto. Mas agora o silêncio não doía da mesma forma, porque eu tinha enchido o vazio deles com outras coisas. Com propósito, com trabalho, com clientes que me valorizavam, com dinheiro que eu estava gerando sozinha, com uma identidade nova que não dependia da aprovação familiar. O abandono deles tinha criado um espaço, e eu estava preenchendo esse espaço com uma versão de mim mesma que eles nunca conheceram. Uma versão que eles não iam reconhecer quando finalmente me vissem de novo. 2 semanas após a cirurgia, ainda com drenos e curativos, fiz minha primeira videochamada de consultoria. O dono de uma padaria me viu pálida, careca por causa da quimioterapia que tinha começado, visivelmente doente. Ele perguntou se eu estava bem. Eu disse a verdade. Estou com câncer, mas isso não muda em nada o valor que vou entregar para você. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse algo que me fez chorar depois que desliguei. Se você está lutando contra o câncer e ainda assim está aqui me ajudando a salvar meu negócio, você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Quero trabalhar com você não apesar do câncer, mas por causa da sua força,
3 meses depois da cirurgia, no meio da quimioterapia, minha empresa tinha 68 clientes ativos, faturava R$ 32 mil mensais. Eu tinha criado um sistema tão eficiente que conseguia atender todos trabalhando apenas 3 horas por dia, nos horários em que me sentia melhor. Desenvolvi planilhas automatizadas, vídeos explicativos, checklists detalhados, sistemas que funcionavam sem minha presença constante. Sem perceber, eu estava criando algo escalável, algo que poderia crescer sem que meu tempo crescesse proporcionalmente. Algo que a Fernanda antiga, presa no pensamento de funcionária, nunca teria imaginado possível. Os resultados dos meus clientes eram absurdos. A padaria aumentou o lucro em 42% apenas organizando custos. O salão de beleza descobriu que estava cobrando 30% abaixo do preço justo e corrigiu, triplicando a margem. A oficina mecânica eliminou um prejuízo mensal de R$ 3 mil que nem sabia que existia. Cada sucesso gerava indicações. Minha lista de espera chegou a 80 pessoas. Eu tinha que recusar clientes. Eu que 3 meses atrás estava desesperada por dinheiro, agora estava recusando dinheiro porque não tinha capacidade de atender todo mundo. A quimioterapia foi brutal. Enjoos constantes, fadiga que transformava qualquer movimento em esforço hercúleo. Queda completa do cabelo, feridas na boca, pele cinza, unhas quebrando. Meu corpo estava sendo destruído sistematicamente, mas minha mente nunca esteve tão afiada. Minha determinação nunca esteve tão sólida. Minha sensação de propósito nunca esteve tão clara. Porque eu não estava mais apenas sobrevivendo. Estava construindo. E construir, descobri, é o melhor remédio contra o desespero. Quando você está criando algo maior que seus problemas ficam menores, não desaparecem, só ficam em perspectiva. Foi no 4º mês da quimioterapia que recebi uma ligação que eu não esperava, mas que, em algum nível profundo, eu sabia que viria eventualmente. Era Roberto, meu irmão, aquele que tinha me virado as costas, dizendo que não podia parar a vida dele pelos meus problemas de saúde. Sua voz estava diferente, mais baixa, quase humilde. Fer, soube que você abriu uma consultoria e está indo muito bem. Queria saber se você poderia dar uma olhada nas finanças da minha construtora. Estou com alguns problemas sérios. Ouvi dizer que você é muito boa nisso. Desliguei sem responder, não por raiva, mas porque precisava processar a ironia perfeita daquele momento. O universo, descobri, tem um senso de humor retorcido. E essa era apenas a primeira reviravolta de muitas que ainda estavam por vir. Deixei o telefone de Roberto tocar 3 vezes antes de atender na segunda ligação. Não por joguinho psicológico, mas porque precisava estar absolutamente certa da minha decisão. Quando finalmente atendi, minha voz saiu diferente, mais firme, mais profissional, mais distante. Roberto, posso te ajudar sim, mas preciso que você entenda uma coisa. Isso não vai ser ajuda de irmã. Vai ser uma relação estritamente profissional. Você vai pagar pelos meus serviços como qualquer outro cliente. E vai seguir minhas orientações exatamente como eu mandar. Se concordar com esses termos, a gente pode agendar. Houve uma pausa longa do outro lado. Eu podia quase ouvir o desconforto dele. Quase sentir a luta interna entre orgulho e necessidade. A necessidade ganhou. Concordo, Fer. Quanto você cobra? Cobrei exatamente o mesmo que cobrava de todos. R$ 1.200 por 3 meses. Não dei desconto de família. Não fiz favores. Marquei a primeira reunião para a semana seguinte, depois da minha sessão de quimioterapia. Quando desliguei, senti algo estranho. Não era satisfação. Não era vingança. Era mais profundo que isso. Era a sensação de estar estabelecendo limites que nunca tinha estabelecido antes. De estar cobrando o meu valor de pessoas que nunca tinham me valorizado.
de estar transformando uma relação de sangue em uma relação de negócios e descobrindo que a segunda era muito mais honesta que a primeira. A primeira reunião com Roberto foi reveladora. Não sobre os negócios dele, sobre ele. Ele estava visivelmente desconfortável. Chamava de irmã a cada 3 frases. Tentava criar intimidade que não existia mais. Fernanda, você sabe que a gente sempre foi próximo. Você sabe que eu te amo, né? Interrompi ele no meio da frase. Roberto, vamos deixar claro uma coisa. Hoje eu não sou sua irmã. Sou sua consultora. Você me contratou para resolver um problema. Eu vou resolver esse problema. Mas não vamos misturar relações familiares com relações profissionais. Agora me mostra suas planilhas. Vi a máscara dele cair. Vi o reconhecimento nos olhos dele de que eu tinha mudado de uma forma que ele não estava preparado para lidar. O diagnóstico da construtora dele foi devastador. Roberto estava fazendo tudo errado, gastando 30% a mais em materiais porque não negociava preços, não controlava desperdício na obra, tinha margem de lucro tão baixa que qualquer imprevisto resultava em prejuízo. Estava basicamente trabalhando para pagar contas sem gerar riqueza real. Apresentei tudo isso de forma fria, técnica, sem suavizar. Ele ficou pálido. Fer, quer dizer que estou falido? Ainda não. Mas se continuar assim por mais 6 meses, vai estar. A boa notícia é que os problemas são estruturais, não fatais. Posso reverter isso. Mas você vai ter que fazer exatamente o que eu mandar, sem questionar, sem achar que sabe mais. Você me contratou porque eu sei. Então confia no processo. Nos 3 meses seguintes, reestruturei completamente a construtora dele. Renegociei contratos com fornecedores. Implementei controle rigoroso de estoque. Treinei ele em precificação correta. Criei sistemas de gestão que ele nunca teve. Os resultados foram dramáticos. No segundo mês, a margem de lucro subiu de 3% para 15%. No terceiro mês, ele tinha reserva de emergência pela primeira vez na vida. Conseguiu acelerar a construção da casa dele e ainda expandir para 2 projetos simultâneos. Quando ele me pagou os R$ 4.000 pela consultoria completa, eu vi algo nos olhos dele. Não era só gratidão, era respeito. Respeito que ele nunca tinha tido por mim antes. Se você está acompanhando essa história até aqui, você faz parte de um grupo especial. A maioria das pessoas desiste quando a coisa fica difícil, mas você não. Você está aqui porque entende que transformação real vem de histórias reais. Compartilha com alguém que precisa ver que é possível reconstruir tudo do zero. Porque o que vem agora vai te mostrar que isso é só o começo. Roberto começou a falar sobre mim para outros empresários da construção civil. Minha irmã é consultora financeira. Ela salvou minha empresa. É cara, mas vale cada centavo. Cada indicação dele vinha carregada de uma ironia que só eu percebia. O mesmo irmão que disse que não podia parar a vida dele pelos meus problemas de saúde, agora estava ativamente promovendo meus serviços. O mesmo irmão que escolheu tijolos sobre minha vida agora dependia de mim para que esses tijolos se transformassem em negócio lucrativo. O universo não pune, o universo ensina. E a aula que ele estava me dando era sobre a diferença entre valor percebido e valor real. 2 meses depois de terminar a consultoria com Roberto, Patrícia ligou, minha irmã mais nova, a que tinha chamado meu câncer de drama familiar. Aqui estava em lua de mel enquanto eu fazia quimioterapia. Fer, o Roberto me contou que você ajudou muito ele. Eu e o Lucas abrimos uma loja de roupas, mas está difícil. Você poderia dar uma olhada? A frieza na minha voz surpreendeu até a mim mesma. Patrícia, posso sim, mas você sabe que eu cobro, né? R$ 1.200 por 3 meses de consultoria. Se quiser contratar, a gente agenda. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Você vai cobrar da sua própria irmã? A pergunta veio carregada de indignação. Como se eu devesse a ela algo.
como se sangue fosse moeda de pagamento. Minha resposta foi calculada, precisa, cirúrgica. Patrícia, quando eu estava com câncer e precisei de ajuda, você me disse que não podia se envolver em dramas familiares. Então, eu aprendi uma lição importante. Família não é sobre sangue, é sobre presença. Você escolheu não estar presente quando eu precisava. Eu respeito essa escolha. Mas agora, quando você precisa, eu estou disponível. Só que não como irmã, como profissional. Se quiser contratar meus serviços, será um prazer te atender. Se não quiser, tudo bem também. A escolha é sua. Desliguei antes dela responder. E pela primeira vez na minha vida, não senti culpa por estabelecer limites. Senti poder. O poder de escolher quem eu era para as pessoas, baseado em como elas me tratavam. Patrícia contratou. Claro que contratou, porque a loja dela estava sangrando dinheiro e ela não sabia como estancar. O diagnóstico revelou o mesmo padrão que eu via em 90% dos pequenos negócios. Falta de controle, preços desalinhados com o mercado, estoque mal gerenciado, custos ocultos comendo à margem. Mas com Patrícia havia algo mais, havia resistência. Ela questionava cada orientação, achava que sabia mais porque tinha feito um curso online de empreendedorismo. Discutia números como se matemática fosse opinião. Tive que ser dura com ela de uma forma que nunca tinha sido antes. Patrícia, escuta bem o que vou te falar. Você me contratou porque está falindo. Seus números não mentem. Você está perdendo dinheiro todo mês. Se continuar assim, em 4 meses, fecha as portas. Agora você tem 2 opções. Primeira, aceita que não sabe o que está fazendo. Para de questionar cada orientação minha e implementa exatamente o que estou mandando. Segunda, continua achando que sabe, ignora minhas orientações e fecha a loja. A escolha é sua, mas se escolher a segunda, não me procura de novo pedindo ajuda, porque eu não trabalho com quem não quer ser ajudado. Vi algo quebrar nela naquele momento. O orgulho dela, a pretensão dela, a fantasia dela de que era empresária nata e por baixo finalmente surgiu humildade. Nos 3 meses seguintes, a loja da Patrícia se transformou. Reorganizamos o estoque completamente. Eliminamos 60% dos produtos que não giravam. Aumentamos os preços em média 28% para refletir o valor real. Implementamos sistema de controle que mostrava em tempo real o que vendia e o que não vendia. Os resultados foram absurdos. No primeiro mês, o faturamento subiu 40%. No segundo, a margem de lucro triplicou. No terceiro, eles conseguiram quitar as dívidas iniciais e programar a abertura de segunda loja. Quando Patrícia me pagou os R$ 4.000, ela chorou. Não lágrimas de tristeza, lágrimas de reconhecimento. Fer, eu fui horrível com você quando você estava doente. Não tenho desculpa, mas quero que você saiba que você é a pessoa mais incrível que eu conheço. O pedido de desculpas veio tarde, mas veio. E eu descobri algo importante sobre perdão. Você não perdoa para liberar a outra pessoa, você perdoa para liberar você mesma. Porque guardar mágoa é como tomar veneno esperando que o outro morra. Aceitei o pedido de desculpas dela, não porque ela merecia, mas porque eu merecia paz. E paz não vem de vingança, vem de soltar, de escolher não carregar mais o peso do que os outros fizeram ou deixaram de fazer, de entender que as pessoas agem do lugar de consciência em que estão. E quando elas crescem, quando acordam, elas veem, e às vezes, apenas às vezes, elas reconhecem. Mas a reviravolta mais profunda ainda estava por vir. Porque meus pais, que tinham priorizado cirurgia estética sobre meu câncer, que tinham escolhido conforto sobre minha sobrevivência, que tinham me ensinado que eu não era prioridade, estavam prestes a aprender a lição mais dura que o universo ensina. A lição sobre consequências, sobre escolhas, sobre como a vida tem uma forma estranha de inverter papéis quando você menos espera. Meu pai foi demitido da empresa onde trabalhou por 15 anos.
Minha mãe descobriu que precisava de 2 cirurgias e nenhum dos dois tinha dinheiro. Nenhum dos dois tinha reserva. Nenhum dos dois tinha planejado para essa possibilidade. Porque pessoas que vivem no presente imediato nunca planejam para o futuro. E o futuro sempre chega, inexorável, impiedoso, inevitável. Quando meu pai ligou, sua voz estava diferente. Não era a voz do homem que me criou. Era a voz de alguém que tinha sido quebrado pela vida. Quebrado pelas mesmas forças econômicas que ele achava que podia ignorar. Fernanda, sua mãe está precisando de cirurgia. Eu perdi o emprego. A gente não tem como pagar. Você poderia ajudar? O silêncio que se seguiu foi idêntico ao silêncio que ele me deu quando pedi ajuda com meu câncer. Só que invertido. Só que agora eu estava do outro lado. Do lado do poder. Do lado da escolha. Do lado de decidir se ajudava ou não. Se perdoava ou não. Se era melhor que eles ou se me tornava eles. E essa escolha, percebi, não era sobre eles. Era sobre quem eu queria ser. Sobre que tipo de pessoa eu tinha me tornado através do fogo. Sobre se o fogo me tinha destruído ou me tinha purificado. A resposta para essa pergunta viria em breve e mudaria tudo. A ligação do meu pai chegou numa terça-feira à tarde. Eu estava revisando o plano financeiro de um cliente novo quando o nome dele apareceu na tela. Seu Jorge. 2 anos e meio sem falar comigo. 2 anos e meio de silêncio absoluto. Nem no meu aniversário, nem no Natal, nem quando terminei a quimioterapia e postei nas redes sociais que estava curada. Silêncio. Como se eu não existisse. Como se nunca tivesse existido. Atendi no quarto toque. Alô? A voz dele saiu diferente. Mais fraca, mais velha. Quebrada de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Fernanda, é o pai. Preciso conversar com você. É urgente, urgente. Que palavra interessante vinda dele. Quando meu câncer era urgente, não havia urgência suficiente para ele me ajudar. Mas agora havia urgência. Claro que havia. Pode falar, pai. Ouvi ele respirar fundo do outro lado, como se estivesse se preparando. Como se as palavras fossem difíceis. E eram. Porque pedir ajuda de quem você abandonou é a coisa mais difícil que existe. Sua mãe está doente. Precisa de 2 cirurgias. Uma na vesícula. Outra nos olhos, catarata que está deixando ela quase cega. E eu fui demitido da empresa. 15 anos jogados fora. A aposentadoria que eu contava nunca vai vir. A gente não tem plano de saúde bom. Não tem reserva. Não tem nada, Fernanda. A voz dele quebrou na palavra nada. E eu senti algo estranho. Não era satisfação, não era vingança. Era algo mais complexo. Era ver seus pais, as pessoas que deveriam ser invencíveis, admitindo que eram humanos. Falhos, quebrados, desesperados. Quanto vocês precisam? A pergunta saiu fria, direta, profissional. Como se fosse só mais um cliente. Ele hesitou. As cirurgias da sua mãe vão custar uns 20 mil e a gente está devendo 3 meses de aluguel, mais uns 5 mil. Contas atrasadas, outros 2 mil, comida, remédios. Sei lá, Fernanda, a gente está afundando. Sua mãe chora todo dia. Eu não durmo direito faz semanas. E eu sei que a gente não tem o direito de pedir nada. Sei que a gente te abandonou quando você precisava. Mas você é nossa filha, nossa única esperança. Ele começou a chorar. Não aquele choro de filme. Aquele choro feio, engasgado, de homem que nunca chorou na vida e não sabe como fazer. E naquele choro eu ouvi tudo o que ele não estava dizendo. Ouvi o arrependimento, a vergonha, o desespero, o medo. Vou pensar e te dou uma resposta amanhã. Preciso processar isso. Desliguei antes dele responder. Fiquei olhando para a parede do meu escritório por 1 hora. Só olhando, pensando, sentindo. Porque essa não era uma decisão financeira. Eu tinha dinheiro. Minha empresa estava faturando 45 mil por mês. Eu podia pagar 27 mil sem sentir diferença no meu padrão de vida. A questão não era se eu podia.
era se eu devia. E mais importante que isso, que tipo de pessoa eu queria ser. Aqui cobrava a conta emocional. Aqui deixava eles se afundarem como me deixaram afundar. Ou aqui escolhia ser maior que a dor, maior que a mágoa, maior que a vingança que seria tão doce e tão fácil. Liguei para minha terapeuta. Sim, eu tinha terapeuta agora, porque pessoas que passam por câncer e abandono familiar precisam de ajuda profissional para não se tornarem monstros criados pela dor. Doutora Clarice, meus pais me ligaram pedindo ajuda. 27 mil reais. Não sei o que fazer. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou a coisa mais importante. Fernanda, o que você quer fazer? Não o que deveria fazer. Não o que seria certo ou errado. O que você, no fundo, quer fazer. E eu percebi que não sabia. Porque havia duas Fernandas dentro de mim. A que queria vingança e a que queria paz. E elas estavam brigando uma guerra brutal no meu peito. Se você está recebendo o valor real dessa história, se está vendo sua própria jornada refletida aqui, deixa um like agora. Porque o que vem a seguir é sobre a decisão mais difícil que já tomei. A decisão que definiu não o meu dinheiro, mas a minha alma. E você precisa estar completamente conectado para entender o peso dela. Passei a noite inteira acordada. Fiz uma lista. De um lado, todas as razões para ajudá-los. Eram meus pais. Estavam velhos, doentes, desesperados. Sangue é sangue. Família é família. Do outro lado, todas as razões para não ajudar. Me abandonaram. Escolheram cirurgia estética sobre meu câncer. Me chamaram de problema. Desapareceram completamente. Não mereciam minha ajuda. A lista contra era 3 vezes maior que a lista a favor. Matematicamente, a decisão era clara. Mas vida não é matemática. Vida é paradoxo. É contradição. É escolher fazer o que não faz sentido, porque o coração tem razões que a razão desconhece. Liguei para meu pai às 8 da manhã. Pai, vou pagar tudo. As cirurgias da mãe, as dívidas, as contas, tudo. Ouvi ele engasgar. Fernanda, eu não sei o que dizer. Obrigado não parece suficiente. A gente vai pagar de volta, eu juro. Interrompi ele. Não vai pagar nada de volta. Isso não é empréstimo. É presente. Mas tem uma condição, e a condição não é financeira. Silêncio do outro lado. É que vocês reconheçam o que fizeram. Que quando eu estava morrendo de câncer, vocês me viraram as costas. Que eu tive que me salvar sozinha. Que vocês me ensinaram que família não existe quando você realmente precisa. Quero ouvir vocês admitindo isso, em voz alta, para mim e para vocês mesmos. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas necessário, porque verdade dói, mas mentira mata. E nós tínhamos vivido numa mentira por tempo demais. A mentira de que éramos família unida, a mentira de que se amavam incondicionalmente, a mentira de que sangue importava mais que comportamento. Fernanda, sua mãe quer falar com você. Ouvi barulho de telefone sendo passado. A voz da minha mãe saiu fraca, frágil. Filha, a gente errou muito. Quando você ficou doente, a gente teve medo de perder você, medo de não ter dinheiro, medo de tudo desmoronar. E a gente reagiu da pior forma possível. A gente se afastou e você passou pelo inferno sozinha. E eu nunca vou me perdoar por isso. Nunca. Ela começou a chorar. E eu também. Não de tristeza, de alívio. Porque finalmente a verdade estava sendo dita. As máscaras estavam caindo. E embaixo das máscaras havia pessoas imperfeitas, assustadas, egoístas, mas também arrependidas. E o arrependimento genuíno, descobri, tem poder. Poder de começar a curar o que estava quebrado. Não de consertar completamente. Algumas coisas quebradas nunca ficam iguais, mas podem se tornar algo novo, algo diferente, algo que carrega as cicatrizes, mas não sangra mais. Transferi os 27 mil reais naquela mesma tarde. Fui pessoalmente marcar as cirurgias da minha mãe com os melhores médicos. Paguei as dívidas do aluguel.
As contas de luz, água, internet. Comprei comida suficiente para um mês, remédios, tudo. E cada centavo que eu gastava era como soltar uma pedra pesada que eu carregava sem saber. Porque guardar mágoa é caro. Não em dinheiro, em energia, em paz, em capacidade de ser feliz. E eu estava comprando minha paz de volta. Não para eles, para mim. Porque eu merecia viver sem o peso do ódio, sem a prisão do ressentimento, sem as correntes da vingança não realizada. Minha mãe foi operada numa quarta-feira. Eu estava lá, no hospital, esperando. Meu pai ao meu lado, segurando minha mão. Uma mão que não segurava a minha havia 3 anos. E naquele toque, naquele gesto simples, havia um pedido silencioso de perdão. Havia reconhecimento. Havia vergonha, havia amor confuso, atrapalhado, tardio, mas real. Quando o médico saiu dizendo que tinha corrido tudo bem, meu pai me abraçou e chorou no meu ombro. Eu criei uma filha incrível e quase perdi ela por puro egoísmo. Me perdoa, Fernanda, me perdoa. Eu abracei ele de volta. Já perdoei, pai, já perdoei. Porque se eu não perdoasse, quem eu estaria punindo não era ele. Era eu mesma. A segunda cirurgia dos olhos foi 2 semanas depois. Mais simples, mais rápida. Quando tiraram as bandagens e minha mãe pôde ver de novo, a primeira coisa que ela fez foi me procurar no quarto. Ela olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. E talvez estivesse, porque ela nunca tinha realmente me visto antes. Nunca tinha visto minha força, minha capacidade, meu valor. Ela me via como a filha responsável, a que resolvia problemas, mas não como a mulher poderosa que eu tinha me tornado. Você está tão bonita, filha, tão diferente. Você cresceu de um jeito que eu não percebi e eu perdi tudo isso. Perdi você se transformando, porque eu estava ocupada demais sendo egoísta. Nos meses seguintes, algo mudou na dinâmica familiar. Não voltamos a ser o que éramos, porque o que éramos era disfuncional. Era baseado em papéis e expectativas e obrigações não ditas. Agora éramos algo novo, algo mais honesto, mais real, mais dolorido, mas também mais verdadeiro. Meus pais me respeitavam de uma forma nova, não como filha, como pessoa, como alguém que tinha poder sobre eles, poder de ajudar ou não ajudar, poder de perdoar ou não perdoar. E eu tinha escolhido usar esse poder para libertar, para curar, para transcender. Mas a história não termina aqui. Porque 1 ano depois, quando minha empresa já faturava 80 mil mensais, quando eu já tinha uma equipe de 8 pessoas trabalhando comigo, quando eu já era reconhecida como uma das melhores consultoras financeiras do estado, meu pai teve um diagnóstico. Diabetes tipo 2, avançada, precisando de tratamento caro contínuo para o resto da vida. E novamente, eles não tinham como pagar. Novamente, vieram até mim. E novamente, eu tive que escolher. Mas dessa vez, a escolha foi mais fácil, porque eu já sabia quem eu era. Já sabia que tipo de filha, que tipo de pessoa, que tipo de alma eu tinha escolhido ser. E essa escolha não mudaria. Não importava quantas vezes fosse testada, porque perdão não é um ato único, é uma prática diária. É escolher, todos os dias, ser maior que a dor que te causaram. O tratamento de diabetes do meu pai custou R$3.000 por mês. Insulina importada, aparelho de medição contínua, consultas mensais com endocrinologista, exames de sangue regulares, dieta especial. Eu paguei tudo sem pestanejar. Mas algo interessante aconteceu nos meses seguintes. Não foi gratidão infinita, não foi reconhecimento eterno, foi algo mais humano, mais real. Meus pais começaram a se acostumar, começaram a assumir que eu sempre estaria lá. Começaram a tratar minha ajuda não como milagre, mas como direito. E nisso aprendi outra lição importante. Perdoar não significa se tornar capacho. Ajudar não significa perder limites. Amor não significa aceitar ser usado, mesmo com família, especialmente com família. Minha mãe começou a me ligar toda semana pedindo pequenas coisas.
Fernanda, preciso de dinheiro para o cabeleireiro. Fernanda, a geladeira quebrou. Fernanda, quero fazer uma viagem com suas tias. Cada pedido vinha embrulhado em justificativa. Cada solicitação acompanhada de explicação detalhada. Mas no fundo, o padrão era claro. Eles tinham descoberto que eu era fonte de recursos e estavam explorando até onde podiam ir. Não por maldade, por natureza humana. Porque quando você não estabelece limites, as pessoas naturalmente vão testando até onde conseguem chegar. É psicologia básica, é comportamento humano elementar. E eu estava permitindo. Foi Roberto quem me alertou. Ele tinha vindo para uma reunião de acompanhamento do negócio dele. A construtora estava prosperando. Ele tinha acabado de fechar contrato para 3 novos projetos simultâneos. Estava ganhando mais dinheiro que nunca na vida. E tinha uma perspectiva que só quem já esteve dos 2 lados consegue ter. Fer, posso te falar uma coisa como irmão, não como cliente? Claro, você está deixando os pais te usarem. Eu vejo. A gente toda vê. Eles te ligam toda hora pedindo coisas. E você sempre diz sim. E cada vez que você diz sim sem questionar, você está ensinando eles que não há limite, que você é banco pessoal ilimitado. E isso não é bom, nem para você, nem para eles. As palavras dele me acertaram como soco no estômago. Não porque eram cruéis, mas porque eram verdadeiras. Eu tinha passado tanto tempo estabelecendo limites profissionais com meus irmãos que tinha esquecido de estabelecer limites financeiros com meus pais. Tinha confundido perdão com permissividade. Tinha confundido ajuda com dependência. Tinha confundido amor com porta aberta e restrita. E isso, percebi, não era saudável. Não para mim. Não para eles, não para a nossa relação que estava tentando ser reconstruída sobre bases honestas. Obrigada por falar isso, Roberto. Precisava ouvir. Ele sorriu. Você me ensinou a ter limites no meu negócio. Agora eu estou te ensinando a ter limites na sua família. A gente está quite. Na semana seguinte, minha mãe ligou. Fernanda, querida, preciso de R$2.000 para comprar móveis novos para a sala. Os que temos estão velhos. Respirei fundo. Mãe, não vou dar. Silêncio chocado do outro lado. Como assim não vai dar? Porque vocês não precisam, vocês querem. E há diferença entre necessidade e desejo. Eu pago necessidades, saúde, comida, moradia, remédios. Mas desejos, vocês precisam trabalhar para conquistar, assim como eu trabalho para os meus. Mas, Fernanda, somos seus pais, exatamente. E eu sou sua filha, não seu banco. Eu te amo. Mas amor não significa abrir a carteira toda vez que você pede. Significa ajudar quando há real necessidade. E móveis novos não são necessidade. A ligação terminou tensa. Ela desligou irritada. Meu pai me ligou 2 horas depois. Fernanda, sua mãe está chateada. Você não podia ter dado os 2.000? Você tem tanto dinheiro. Pai, escuta bem o que vou falar. Eu tenho dinheiro porque trabalho muito. Porque construí um negócio do zero enquanto fazia quimioterapia. Porque sacrifiquei noites de sono, finais de semana, saúde. Esse dinheiro não apareceu magicamente. Foi suado e eu escolho como gastá-lo. Ajudei vocês quando estavam doentes. Paguei tratamentos caríssimos. Salvei vocês de dívidas. Mas isso não me faz responsável por todo o desejo que vocês têm. Vocês precisam entender a diferença entre emergência e conveniência. Imóveis novos são conveniência. Houve silêncio longo. Depois ele falou, voz mais macia. Você tem razão, a gente estava se acostumando mal. Estava tratando você como se fosse obrigada a sustentar nossos caprichos. Desculpa, sua mãe vai entender. E se não entender agora, vai entender com o tempo. Obrigado por colocar limite. Sei que não é fácil. Desliguei sentindo algo novo. Não culpa, mas orgulho.
Orgulho de ter defendido meus próprios limites. Orgulho de ter dito não quando precisava. Orgulho de estar construindo relacionamento saudável baseado em respeito mútuo, não em obrigação ou manipulação emocional. Isso era crescimento, isso era maturidade, isso era liberdade real. A empresa continuou crescendo. 6 meses depois do episódio dos móveis, eu já faturava 110 mil mensais. Tinha equipe de 15 pessoas. Escritório de 200 metros quadrados, clientes em 4 estados. Fui convidada para palestrar em conferências nacionais de empreendedorismo. Revistas de negócios fizeram matérias sobre minha história. Mulher que construiu império durante câncer. Consultora que transformou abandono em motivação. História de superação que inspira milhares. Cada artigo, cada palestra, cada reconhecimento me mostrava que minha jornada tinha valor além de mim mesma. Tinha valor para outras pessoas que estavam passando por situações similares, que se sentiam abandonadas, que não sabiam se conseguiriam sobreviver, que precisavam ver exemplo concreto de que era possível. Foi numa dessas palestras que conheci Helena. Ela tinha 38 anos. Câncer de ovário, família ausente, situação financeira desesperadora. Ela me procurou depois da palestra com olhos cheios de lágrimas. Fernanda, sua história é minha história. Só que eu estou no começo, no lugar onde você estava há 5 anos, assustada, sozinha, sem saber como vou pagar tratamento, sem saber se vou sobreviver. Como você fez? Como você conseguiu transformar tudo isso? Olhei para ela e vi eu mesma. Vi a Fernanda de 5 anos atrás, desesperada, quebrada, mas ainda de pé, ainda lutando, ainda se recusando a desistir. Sentei com ela por 2 horas depois da palestra, expliquei cada passo, cada estratégia, cada decisão. Dei acesso às minhas planilhas, aos meus sistemas, aos meus contatos. Ofereci consultoria gratuita por 3 meses para ajudá-la a estruturar negócio próprio. Não porque eu tinha que fazer isso, mas porque eu podia. E porque quando você recebe ajuda que te salva, mesmo que seja a ajuda que você deu a si mesma, você sente necessidade de passar isso adiante, de ser para outros o que ninguém foi para você. De quebrar o ciclo de egoísmo e começar ciclo de generosidade. Isso não é caridade, é legado. É transformar sua dor em portal para a transformação alheia. Helena implementou tudo o que ensinei. Em 4 meses, estava ganhando o suficiente para pagar tratamento. Em 8 meses, tinha negócio próspero. Em 1 ano, ela mesma estava ajudando outras mulheres na mesma situação. E assim começa movimento, assim começa mudança real. Não de cima para baixo, mas de igual para igual. De sobrevivente para sobrevivente, de guerreira para guerreira. Isso é poder real, poder que multiplica, poder que transcende, poder que muda mundo uma pessoa por vez. Minha família viu tudo isso acontecendo. Viram os artigos, as palestras, os reconhecimentos e algo mudou novamente. Não voltaram a pedir dinheiro irresponsavelmente, mas começaram a me procurar por outra razão, por orgulho, por querer estar associados ao meu sucesso. Fernanda, a filha empresária. Fernanda, a palestrante famosa. Fernanda, a que superou o câncer e construiu o império. De repente eu não era mais a filha problemática, era a filha troféu. E isso também era problema. Porque aceitação baseada em sucesso é tão condicional quanto rejeição baseada em fracasso. Eu queria ser amada por quem eu era, não pelo que conquistei, não pelo dinheiro que tinha, não pela fama que ganhei, mas pela pessoa que sempre fui, mesmo antes de tudo isso. Conversei com meu pai sobre isso numa tarde de domingo. Estávamos tomando café na casa deles, casa que eu tinha ajudado a manter. Remédios que eu tinha pagado, móveis velhos que eles tinham mantido depois que disse não aos novos. Pai, sinto que vocês me amam agora porque sou bem-sucedida. Mas será que me amariam se eu tivesse fracassado? Se meu negócio não tivesse dado certo, se eu estivesse quebrada? Ele ficou em silêncio por longo tempo.
tempo desconfortável, tempo honesto. Então falou a verdade que precisava ser dita. Não sei, Fernanda, honestamente não sei, porque a gente nunca foi testado nisso. Mas sei uma coisa, eu te amo mais agora do que antes. Não pelo dinheiro, mas porque finalmente te vejo de verdade. Vejo sua força, sua bondade, sua capacidade de perdoar mesmo quando não era merecido. E isso, filha, isso vale mais que qualquer dinheiro. Isso é o que me faz ter orgulho, não suas conquistas, mas seu caráter. Não era a resposta perfeita, mas era a resposta honesta, e honestidade imperfeita vale mais que mentira polida. Nossa relação nunca seria ideal, nunca seria de comercial de margarina, nunca seria sem cicatrizes, mas seria real, seria honesta, seria baseada em verdade, não em fantasia. E isso, descobri, era suficiente, porque perfeição não existe, mas autenticidade sim. E autenticidade com imperfeições vale mais que perfeição fingida. Esse era nosso novo normal. Imperfeito, honesto, real. E estava tudo bem. 5 anos após o diagnóstico de câncer, fiz exames completos de rotina. Cada 6 meses eu fazia. Medo de recorrência nunca desaparece completamente. Vira companheiro silencioso que você aprende a conviver. Os exames voltaram limpos, sem sinais de câncer, sem células anormais, sem nada. 5 anos. Marco importante em oncologia. 5 anos sem recorrência significa cura estatística. Significa sobrevivente. Significa vitória. Sentada no consultório da doutora Carla, a mesma que tinha dado o diagnóstico original, ouvi as palavras que tinha sonhado ouvir. Fernanda, você está curada. Completamente. Chorei. Não de alívio, mas de reconhecimento. Reconhecimento de tudo que tinha passado, tudo que tinha sobrevivido, tudo que tinha construído sobre as ruínas do que quase me matou. Saí do consultório e liguei para minha mãe. Mãe, os exames voltaram limpos, estou curada. Ela chorou do outro lado. Chorou de alegria, chorou de alívio, mas também chorou de algo mais, de reconhecimento tardio do que eu tinha enfrentado, do que eu tinha sobrevivido, do que tinha acontecido enquanto ela não estava lá. Fernanda, me perdoa por não ter estado lá quando você recebeu o primeiro diagnóstico. Me perdoa por ter sido covarde quando você precisava de coragem. Me perdoa por ter chegado tarde, tarde demais. Já perdoei, mãe, há muito tempo, porque guardar isso seria me prender ao passado, e eu escolhi viver no presente, no futuro, não mais refém do que foi. 7 anos após o diagnóstico de câncer, minha empresa faturava R$150 mil mensais. 23 funcionários, clientes em 8 estados, 3 livros publicados sobre empreendedorismo e superação. Mais de 200 mil pessoas me seguindo nas redes sociais. Convites mensais para palestras internacionais, propostas de investimento para expandir a empresa. Eu tinha construído não apenas um negócio, tinha construído um império sobre as cinzas do que deveria ter me destruído. E a ironia mais profunda de todas era que nada disso teria acontecido se minha família tivesse me ajudado naquele dia. Se eles tivessem pago meu tratamento, eu teria voltado ao meu emprego de contadora. Teria continuado ganhando R$3.500 por mês. Teria vivido uma vida segura, pequena, previsível. O abandono deles me forçou a me tornar quem eu realmente era, a descobrir poderes que nunca saberia que existiam, a construir fortaleza que nenhuma universidade ensina. Foi numa terça-feira de manhã que recebi a ligação mais importante da minha vida. Não de cliente, não de família, de produtora internacional de documentários. Eles queriam fazer um filme sobre minha história. História de mulher brasileira que venceu câncer, abandono familiar e pobreza para construir império empresarial. História que inspiraria milhões ao redor do mundo. História que mostraria que circunstâncias não definem destino. Escolhas definem destino. O filme seria lançado em plataformas globais. Alcançaria dezenas de países. Seria traduzido para 20 idiomas.
Minha vida, minha dor, minha transformação se tornariam farol para pessoas que estavam exatamente onde eu estive, perdidas, abandonadas, sem esperança. Eu disse sim sem hesitar, porque minha história nunca foi só minha. Era de todas as mulheres que foram deixadas para morrer e escolheram viver. De todos os abandonados que se tornaram imparáveis. A produção começou 3 meses depois. Equipe de filmagem acompanhando minha rotina. Entrevistas com clientes, com funcionários, com mulheres que ajudei a reconstruir suas vidas. E, inevitavelmente, com minha família. O diretor queria entender a dinâmica, queria capturar a complexidade, queria mostrar não vingança, mas redenção, não ódio, mas transcendência. Sentei meus pais, meus irmãos, na sala de reuniões da minha empresa. Câmeras rolando, luzes acesas, e fiz as perguntas que nunca tinha feito diretamente. Por que vocês me abandonaram quando eu tinha câncer? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe começou a chorar. Meu pai olhou para o chão. Roberto e Patrícia se entreolharam desconfortavelmente. Ninguém queria responder. Ninguém queria admitir na câmera o que tinham feito. Foi meu pai quem finalmente falou, voz quebrada, olhos vermelhos. Fernanda, a gente teve medo. Medo de te perder. Medo de enfrentar a realidade de que você podia morrer. E ao invés de ficar perto, a gente se afastou. Porque era mais fácil fingir que não estava acontecendo do que encarar que nossa filha estava lutando pela vida. A gente foi covarde, egoísta, e você pagou o preço da nossa covardia. Cada palavra saía pesada, carregada de arrependimento que tinha levado anos para amadurecer. Minha mãe pegou onde ele parou, e eu estava obcecada com coisas superficiais, com cirurgia estética, com aparência, com vaidade. Enquanto você estava perdendo cabelo na quimioterapia, eu estava planejando cirurgia no nariz. A vergonha disso me persegue todo dia. Todo dia eu olho no espelho e vejo mulher que falhou quando mais importava. Mulher que escolheu vaidade sobre vida da própria filha. Roberto falou depois. Eu estava construindo casa, pensando só em mim, em meu futuro, em minha família que ia começar. E nem percebi que estava destruindo a família que já tinha. Estava colocando tijolos acima de sangue, materiais acima de pessoas. E perdi anos de relacionamento com você por causa dessa cegueira. Patrícia foi a última. Eu acabei de casar. Estava na fase mais egoísta da vida, pensando só em lua de mel, em começar vida nova. E tratei seu câncer como se fosse inconveniente. Como se você tivesse escolhido ficar doente para estragar meus planos. A imaturidade disso me envergonha profundamente. Olhei para os 4, para as pessoas que deveriam ter sido minha rede de segurança e foram meu primeiro abandono. E senti algo inesperado. Não raiva, não satisfação de vê-los se humilhando na câmera, mas compaixão. Porque eles eram humanos, falhos, imperfeitos, assim como eu. Vocês sabem o que aprendi com tudo isso? Aprendi que abandono pode ser presente disfarçado. Aprendi que quando pessoas te deixam, elas te forçam a descobrir que você nunca precisou delas para ser completa. Aprendi que família não é quem divide sangue, é quem divide fardo, é quem aparece, é quem fica. E vocês não ficaram, mas inadvertidamente me deram o maior presente possível. Me deram liberdade de me tornar quem eu realmente sou. Sem expectativas de vocês, sem precisar da aprovação de vocês, sem depender de vocês. Eu me tornei livre, e essa liberdade me fez poderosa. Então, de forma estranha e dolorosa, obrigado. Obrigado por me abandonar, porque se não tivessem, eu nunca teria descoberto do que sou capaz. A gravação dessa cena durou 4 horas. Quando terminou, todos estávamos emocionalmente exaustos. Mas havia algo diferente no ar. Não era cura completa,
mas era início de algo, início de honestidade radical, início de relacionamento baseado em verdade, não em fantasia. O diretor me puxou de lado depois. Fernanda, em 20 anos fazendo documentários, nunca vi algo assim. Você transformou trauma em triunfo, abandono em autonomia, vítima em vitoriosa, e fez isso sem se tornar amarga, sem se tornar dura, sem perder humanidade. Isso é raro, isso é especial, isso é o que vai fazer esse filme tocar milhões de pessoas. Porque não é sobre vingança. É sobre transcendência, é sobre se tornar tão grande que o que te machucou fica pequeno. É sobre vencer, não destruindo quem te feriu, mas construindo algo tão bonito que a dor vira combustível, não veneno. 3 meses depois, o documentário estreou. Título: Renascida. Em 15 dias, tinha sido visto por 5 milhões de pessoas. Em um mês, 20 milhões. Em 3 meses, 50 milhões ao redor do mundo. Mensagens chegavam aos milhares todo dia. Mulheres com câncer dizendo que minha história deu esperança. Pessoas abandonadas por famílias dizendo que finalmente se sentiram vistas. Empreendedores dizendo que foram inspirados a começar. Cada mensagem era prova de que dor compartilhada se torna poder multiplicado. De que vulnerabilidade é força, não fraqueza. De que contar sua história com honestidade brutal cria conexão com pessoas que você nunca vai conhecer, mas que precisam saber que não estão sozinhas. A fama que veio depois foi esmagadora. Convites para programas de TV internacionais, ofertas de editoras para escrever autobiografia, propostas para criar linha de produtos, palestras com cachês de 5 dígitos, tudo que sonhei e mais. Mas a parte mais significativa não foi o dinheiro ou reconhecimento. Foi o encontro que tive 6 meses após lançamento do filme. Estava num aeroporto voltando de palestra quando mulher me parou. Você é a Fernanda do documentário Renascida? Sim, sou. Ela começou a chorar ali mesmo, no meio do aeroporto. Pessoas olhando. Você salvou minha vida. Literalmente, eu tinha planejado suicídio, tinha perdido tudo. Câncer, família me abandonou, sem dinheiro, sem esperança, sem razão para viver. E na noite antes de executar meu plano, alguém me mandou seu documentário. E eu vi você, vi sua jornada, vi que era possível, vi que abandono não é fim, é recomeço. Cancelei meus planos, procurei ajuda, comecei negócio. Hoje estou viva por causa da sua coragem de contar sua verdade. Abracei ela ali mesmo e chorei junto, porque naquele momento entendi completamente por que passei por tudo que passei. Não foi só para mim, foi para ela, para milhares como ela, para pessoas que precisavam ver que caminho existe, que sobrevivência é possível, que abandono não define valor, que câncer não é sentença de morte, que de cinzas nascem fênix, que dor pode ser portal, que vítimas podem virar vitoriosas, que o fim pode ser começo. Isso é legado, isso é propósito, isso é porque existimos, não apenas para sobreviver, mas para mostrar a outros como sobreviver, para ser farol na escuridão de alguém, para ser prova viva de que milagres acontecem não quando tudo dá certo, mas quando você se recusa a desistir, mesmo quando tudo dá errado. 8 anos após diagnóstico, empresa valendo 3 milhões de reais, equipe de 40 pessoas, milhões de vidas impactadas, família reconstruída sobre bases honestas, saúde perfeita, sem sinais de câncer. Relacionamento saudável com um homem que me encontrou já curada, já forte, já inteira. Homem que não precisou me salvar porque eu já tinha me salvado. Relacionamento entre iguais, entre inteiros, não entre quebrado buscando conserto. Olho para trás e vejo trajetória impossível. Olho para frente e vejo possibilidades infinitas. Olho para dentro e vejo paz. Paz que vem não de vida perfeita, mas de vida autêntica. Paz que vem não de nunca cair, mas de sempre levantar.
Paz que vem não de não ter cicatrizes, mas de transformar cicatrizes em mapas para outros seguirem. Isso é vitória. Isso é triunfo. Isso é vida plena. Não apesar da dor, mas através da dor, por causa da dor, com a dor transformada em poder, em propósito, em legado que vai durar muito além da minha existência. Esse é o clímax. Não quando tudo fica perfeito, mas quando você percebe que já era perfeito o tempo todo, porque perfeição não é ausência de problemas, é presença de propósito. E meu propósito nasceu exatamente no lugar onde minha vida quase terminou. 10 anos após o diagnóstico de câncer, sentei para escrever este depoimento. Não porque alguém pediu, mas porque preciso fechar o ciclo. Preciso olhar para trás uma última vez antes de seguir completamente em frente. Minha empresa hoje vale 8 milhões de reais. 62 funcionários, franquias em 12 estados, livros traduzidos para 14 idiomas. Mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, casada há 3 anos com um homem que me ama exatamente como sou. Grávida de 5 meses da minha primeira filha. Vou chamá-la de Sofia, que significa sabedoria. Porque tudo o que passei me ensinou que sabedoria não vem do que aprendemos quando tudo está fácil. Vem do que descobrimos quando tudo está impossível. E eu quero que ela cresça, sabendo que vem de mulher que transformou o impossível em inevitável. Minha relação com minha família hoje é estranhamente perfeita em sua imperfeição. Não somos família de comercial. Não fingimos que o passado não existiu, mas escolhemos conscientemente todos os dias construir presente melhor. Meu pai, agora com 68 anos, diabetes controlada, trabalha meio período na minha empresa. Não porque preciso dele, mas porque ele pediu. Disse que queria passar últimos anos da vida produtiva contribuindo para algo que eu construí. Que queria se redimir não com palavras, mas com ações. Aceitei, não por obrigação, mas por escolha. E há algo profundamente curativo em vê-lo todos os dias sendo útil, sendo presente, sendo o pai que não foi quando eu precisava, mas está sendo agora que não preciso mais. Isso é graça, não merecida, mas dada mesmo assim. Minha mãe fez as 2 cirurgias que paguei e está saudável. Ela cuida de jardim comunitário em bairro onde mora. Ensina outras mulheres mais velhas a plantar, a cultivar, a criar beleza com as próprias mãos. Ela diz que é forma dela de retribuir, de passar adiante a segunda chance que recebeu. Visitamos ela todo domingo, almoçamos juntas, conversamos sobre vida, sobre escolhas, sobre arrependimentos e redenções. Não é relação perfeita, mas é real. E real é melhor que perfeito, porque perfeito é fantasia. Real é onde transformação acontece. Real é onde amor verdadeiro existe. Não amor de cartão postal. Amor que escolhe ficar mesmo quando é difícil. Amor que perdoa não porque o outro merece, mas porque você merece paz. Roberto expandiu a construtora. Hoje tem 120 funcionários. Construiu mais de 200 casas. Casou. Tem 2 filhos e me acredita publicamente como razão do sucesso dele. Dizem em entrevistas que eu salvei não apenas negócio dele, mas vida dele. Que me observar construir império durante câncer o ensinou que reclamações são luxo de quem não enfrentou real adversidade. Somos próximos agora, não da forma que éramos antes do câncer, daquela forma superficial baseada em obrigação familiar, mas próximos de verdade, baseados em respeito mútuo, em admiração recíproca, em escolha consciente de estar presente na vida um do outro. Isso vale mais que qualquer laço de sangue, porque sangue você não escolhe, mas presença sim. Patrícia abriu 4 lojas de roupas, fatura $500 mil por mês, virou referência em moda sustentável e, mais importante que sucesso financeiro, ela mudou como pessoa. Aquela menina imatura que chamou meu câncer de drama familiar morreu. No lugar, nasceu mulher que entende dor, que pratica empatia.
que usa a plataforma dela para ajudar outras mulheres empreendedoras. Ela criou o fundo que financia tratamento de câncer para mulheres sem recursos. Já ajudou 17 mulheres. Diz que é forma dela de pagar dívida que tem comigo. Eu digo que não há dívida, mas ela insiste. E quem sou eu para impedi-la de fazer bem? Deixo. E vejo nela reflexo do que perdão pode fazer. Não apaga o que foi feito, mas cria espaço para algo novo nascer. Ontem, véspera de completar exatos 10 anos do diagnóstico, jantamos todos juntos. Meus pais, meus irmãos, meu marido, sobrinhos. Mesa cheia, barulhenta, caótica, perfeita. No meio do jantar, meu pai pediu silêncio. Disse que queria fazer brinde. Levantou o copo de vinho e olhou para mim com olhos cheios de lágrimas. Fernanda, há 10 anos você recebeu o diagnóstico que mudaria a sua vida e mudaria a nossa. Naquele dia, falhamos com você da pior forma possível. Te abandonamos quando você mais precisava de nós. E por anos eu vivi com essa vergonha, com esse peso. Mas hoje, olhando para você, para tudo que construiu, para a mulher extraordinária que se tornou, eu entendo algo. Você não precisava de nós para ser incrível. Você sempre foi incrível. Só precisava de crise para descobrir isso. E embora eu daria qualquer coisa para ter estado lá, para ter sido o pai que você merecia, eu não posso mudar o passado. Só posso honrar o presente. Então, meu brinde é para você, para sua força, para seu perdão, para nos dar segunda chance que não merecemos, e para a bebê que está vindo, que ela herde sua força, sua graça, sua capacidade de transformar dor em propósito. Saúde. Todos repetiram, saúde. E bebemos. E naquele momento, olhando ao redor da mesa, vi tudo que passei com clareza cristalina. O câncer não veio destruir minha vida, veio reconstruir. O abandono não veio me quebrar, veio me libertar. A dor não veio me matar, veio me revelar. Tudo que pensei que era fim, era na verdade começo. Começo de jornada que me levaria a me tornar versão de mim mesma que nunca teria existido sem adversidade. E embora eu nunca escolheria passar por aquilo de novo, eu não mudaria resultado. Porque resultado sou eu, inteira, forte, livre, em paz. Não apesar do que passei, mas por causa do que passei. A gravidez da Sofia me fez refletir profundamente sobre legado, sobre o que quero passar para ela. Não dinheiro. Dinheiro vai e vem. Não fama. Fama é fugaz. Quero passar verdades. Verdades que aprendi através de fogo. Primeira verdade. Você é mais forte do que imagina, mas só vai descobrir quando for testada. Segunda verdade. Família não é quem nasce com você. É quem escolhe ficar com você. Terceira verdade. Perdão não é para quem te machucou, é para você. Quarta verdade. Abandono pode ser bênção disfarçada. Quinta verdade. Propósito nasce frequentemente no lugar onde vida quase terminou. Sexta verdade. Você não precisa de permissão de ninguém para ser extraordinária. Sétima verdade. Dor é portal, não prisão. Entre, atravesse, saia transformada. Essas verdades vou ensinar para Sofia. Não através de palavras, mas através de como vivo, porque crianças não aprendem do que dizemos, aprendem do que fazem. E eu quero que ela veja mãe que enfrenta desafios, que estabelece limites, que perdoa, mas não esquece, que ajuda, mas não se sacrifica, que ama, mas não depende, que é forte, mas não dura, que é gentil, mas não fraca, que é bem-sucedida, mas não arrogante, que tem cicatrizes, mas não as esconde, que tem história, mas não vive presa nela. Quero que ela cresça sabendo que mulheres como nós não esperam resgate. Somos nós que resgatamos, a nós mesmas primeiro e depois a outros. Isso é legado, isso é o que fica quando você vai. Não dinheiro, não troféus, mas vidas que tocou, pessoas que transformou, verdades que compartilhou. Se você está lendo isso agora, se chegou até aqui, significa algo importante. Significa que você está pronto para a sua própria transformação.
porque ninguém lê história de superação por acaso. Você lê porque reconhece algo familiar, porque está passando por sua própria adversidade, seu próprio abandono, sua própria dor, e está buscando prova de que é possível. Eu sou essa prova, não porque sou especial, mas porque escolhi ser. E você pode escolher também. Hoje, agora, neste momento, pode escolher parar de ser vítima e começar a ser vitorioso. Pode escolher transformar dor em poder. Pode escolher usar o que te quebrou como fundação para construir algo inquebrantável. Pode escolher ser a história de superação que alguém vai precisar ler um dia. Minha história não termina aqui. Estou apenas no meio. Há tanto ainda para construir, tanto para viver, tanto para dar. Mas este capítulo fecha o capítulo do câncer, do abandono, da reconstrução. Fecha não porque esqueci, mas porque integrei. Não é mais ferida aberta, é cicatriz curada, é parte de mim, mas não define mim. E isso é liberdade. Liberdade de ser tudo o que posso ser, sem estar presa ao que fui. Liberdade de amar minha família, sem depender deles para a felicidade. Liberdade de perdoar, sem esquecer. Liberdade de ser forte sem ser dura. Liberdade de ser vulnerável sem ser fraca. Liberdade de ser exatamente quem sou, sem desculpas, sem explicações, sem permissão, só sendo, plenamente, completamente, autenticamente. 10 anos atrás, eu estava deitada numa cama de hospital, careca, enjoada, assustada, sozinha, me perguntando se sobreviveria. Hoje estou sentada no escritório da empresa que construí, grávida da minha filha, cercada de pessoas que amo e que me amam de volta, escrevendo palavras que vão alcançar milhões, vivendo vida que nem nos meus sonhos mais ousados imaginei possível. E a diferença entre aquela Fernanda e esta não foi sorte, não foi privilégio, não foi ajuda externa, foi escolha. Escolha diária, consistente, determinada, de não desistir, de não se render, de não aceitar que circunstâncias definem destino. Foi escolha de acreditar que eu era digna de vida extraordinária, mesmo quando ninguém mais acreditava. Mesmo quando eu mesma quase parei de acreditar. E essa escolha salvou minha vida e criou vida nova. E está criando vida nova agora dentro de mim. Isso é poder. Isso é magia. Isso é o que acontece quando você se recusa a ser pequena. Quando se recusa a ser vítima. Quando se recusa a aceitar menos do que merece. Você não apenas sobrevive, você prospera. Você não apenas supera, você transcende. Você não apenas vive, você cria vida para você, para outros, para sempre. Esta é minha história, de dor que reconstruiu, de abandono que libertou, de câncer que curou. Não meu corpo, minha alma, minha vida, meu destino, tudo. E se eu pude, você pode. Não da mesma forma, mas da sua forma. Com sua dor, seu abandono, seu desafio, seja ele qual for, você pode transformar, você pode transcender, você pode vencer, não porque é fácil, mas porque você é forte, mais forte do que sabe, mais forte do que imagina, forte o suficiente para fazer o impossível, forte o suficiente para se tornar quem realmente é, forte o suficiente para viver vida que merece. Começa agora. Começa aqui. Começa com escolha. A escolha de não desistir. Nunca. Essa é minha história. Qual será a sua? Se você chegou até aqui, até este último momento comigo, preciso te dizer algo importante. Você não leu essa história por acaso. Nada na vida acontece por acaso. Você está aqui porque em algum nível profundo você reconheceu algo familiar nessa jornada. Talvez você esteja passando por seu próprio câncer. Não necessariamente literal, mas aquela coisa que está te matando lentamente. Aquele relacionamento tóxico, aquele trabalho que suga sua alma, aquela dívida que parece impossível de pagar.
aquele sonho que você abandonou, aquela versão de você mesmo que você enterrou porque alguém disse que não era suficiente. Ou talvez você tenha sua própria família que te abandonou, que te decepcionou, que escolheu não estar presente quando você precisava. E você está aqui buscando prova de que é possível sobreviver, de que é possível não apenas sobreviver, mas prosperar. Eu sou essa prova, e você pode ser também. Deixa eu te contar o que aprendi nesses 10 anos. O que realmente importa. Primeiro, você não precisa da aprovação de ninguém para ser extraordinário, nem da sua família, nem dos seus amigos, nem da sociedade. A única aprovação que você precisa é a sua. Segundo, abandono é presente disfarçado. Quando pessoas saem da sua vida, elas estão fazendo espaço para a versão melhor de você nascer. Versão que não depende delas. Versão livre. Terceiro, dor não é inimiga, dor é professora. As maiores lições da vida vêm embrulhadas em sofrimento. Se você está sofrendo agora, preste atenção. Há lição ali, a transformação esperando. Quarto, perdão não é para quem te machucou, é para você. Guardar mágoa é como tomar veneno esperando que o outro morra. Perdoe, não porque eles merecem, mas porque você merece paz. Quinto, família não é sangue. Família é quem aparece, quem fica, quem escolhe você todos os dias. Eu tenho família biológica que hoje escolho amar, mas também tenho família que construí. Clientes que viraram amigos, funcionários que viraram irmãos, mulheres que ajudei que viraram irmãs de alma. Essa é minha verdadeira família. Aqui escolhi, aqui me escolheu de volta. Sexto, propósito geralmente nasce no lugar onde você quase morreu. Meu propósito nasceu numa cama de hospital. Seu propósito pode estar nascendo agora no seu momento mais escuro. Preste atenção. Sétimo, você é muito mais forte do que imagina, mas só vai descobrir quando for testado. E quando for testado, não reze por alívio. Reze por força para atravessar, porque o atravessar é que transforma. O alívio só adia transformação. Então, o que fazer agora? Primeiro, se você está numa situação impossível, saiba que impossível é opinião, não fato. Eu estava numa situação impossível. Câncer, sem dinheiro, sem apoio, odds completamente contra mim, e hoje estou aqui. Você também pode estar. Segundo, pare de esperar ser salvo. Ninguém vem te salvar, mas isso não é tragédia, é libertação. Porque quando você entende que é responsável por sua própria salvação, você descobre poderes que nem sabia que tinha. Terceiro, transforme sua dor em algo útil. Não guarde, não enterre. Use, crie algo com ela. Arte, negócio, movimento, qualquer coisa. Só não deixe ela morrer dentro de você sem significado. Dê significado para a sua dor. Quarto, estabeleça limites, mesmo com família, especialmente com família. Amor sem limites não é amor, é dependência, é toxicidade. Ame, mas ame com limites saudáveis. Quinto, invista em você, sempre. Educação, saúde, desenvolvimento pessoal, terapia. Você é seu maior ativo, trate-se como tal. Sexto, cerque-se de pessoas que te elevam, não que te toleram, não que te suportam, mas que genuinamente celebram suas vitórias, que querem te ver crescer, que te desafiam a ser melhor. Sétimo, nunca, jamais, em hipótese alguma, desista. Não importa quão escuro está, não importa quão impossível parece, não importa quantas vezes você caiu. Levante, sempre. Porque sua história não termina na queda. Termina no que você faz depois da queda. E você tem escolha, sempre tem escolha. Pode escolher ficar caído, ou pode escolher levantar e se tornar inquebrantável. Agora, se você quer continuar acompanhando essa jornada, se quer ver o que vem depois, se quer fazer parte dessa comunidade de pessoas que se recusam a ser definidas por suas circunstâncias, inscreva-se agora neste canal. Clica no botão vermelho ali embaixo. Ativa o sininho.
porque toda semana eu trago histórias reais de transformação, estratégias práticas de empreendedorismo, lições sobre como construir vida extraordinária mesmo quando tudo está contra você. Não é conteúdo motivacional vazio, é estratégia real de alguém que viveu, que sobreviveu, que prosperou e que quer te mostrar como fazer o mesmo. E se essa história tocou você, se fez você sentir algo, compartilha. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento difícil, com aquela amiga que está doente, com aquele primo que perdeu o emprego, com aquela colega que está em relacionamento tóxico, com qualquer pessoa que precisa ouvir que é possível, que transformação é real, que milagres acontecem não quando tudo está fácil, mas quando você se recusa a desistir quando tudo está difícil. Seu compartilhamento pode salvar uma vida, literalmente, assim como aquela mulher no aeroporto que me disse que cancelou o suicídio depois de ver meu documentário. Você pode ser razão de alguém continuar. Não subestime o poder da sua ação. Deixa um comentário com a palavra força, se você está enfrentando o seu próprio desafio agora. Quero saber quantos guerreiros estão aqui. Quantas pessoas se recusam a ser vítimas? Quantas almas estão escolhendo luta ao invés de rendição? E vou ler cada comentário, cada história, cada luta, porque vocês me inspiram tanto quanto espero inspirá-los. Nós somos comunidade, não audiência, comunidade de sobreviventes que se tornaram vitoriosos, de quebrados que se reconstruíram, de abandonados que se tornaram imparáveis. Bem-vindo à tribo, você pertence aqui. Uma última coisa antes de encerrar. Há 3 vídeos que você precisa assistir depois deste. Primeiro, minha entrevista completa sobre como construir empresa do zero durante quimioterapia. Estratégias específicas, números reais, erros que cometi, acertos que fiz, tudo detalhado. Link na descrição e no card ali em cima. Segundo, vídeo sobre como estabelecer limites com família tóxica sem culpa, porque muitos de vocês precisam disso. Estão presos em relacionamentos que drenam vida de vocês. Link também disponível. Terceiro, minha palestra sobre transformar crise em oportunidade. Palestra completa de 1 hora que fiz num evento internacional. Assistam, apliquem, transformem suas vidas. Meu nome é Fernanda Silva Santos. Tenho 37 anos. Sou sobrevivente de câncer, empresária, palestrante, autora, mãe em breve, esposa, filha, irmã. Mas acima de tudo, sou prova viva de que você pode reescrever sua história. Não importa onde começou, não importa o que te fizeram, não importa quantas vezes caiu, você pode levantar, pode reconstruir, pode prosperar. Eu fiz, milhares fizeram, você pode ser próximo. Escolha, agora, neste momento, escolha não desistir, escolha lutar, escolha se tornar versão de você que seus desafios estão tentando criar. Porque seus desafios não vieram destruí-lo, vieram esculpi-lo, vieram revelar quem você realmente é sob todas as camadas de condicionamento e medo e dúvida. Você é forte, você é capaz, você é digno, você é suficiente. E sua história está apenas começando. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue lutando, continue construindo, continue acreditando. Você consegue. Eu acredito em você. Agora, você precisa acreditar em você também.